Boa tarde, meus irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos aqui continuar passeando na nossa via romana. Então, estamos aí com essa proposta de estudar a carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma. A última live nós estudamos Romanos capítulo 9 e percebemos ali é um capítulo polêmico, principalmente por causa da questão calvinista, né? Mas nós notamos que Romanos capítulo 9 não fala de tulipa, não fala de calvinismo. Romanos capítulo 9 fala de Israel e fala sobre o passado de Israel. Na live de hoje nós estudaremos Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Então, Paulo continua falando nesses dois capítulos também de Israel. Desde o capítulo 1 até o capítulo 8, ele mostrou ali a doutrina, a salvação. Então, é uma parte bastante doutrinária, né, de 1 a 8. Em Romanos capítulo 9 a 11, Paulo se dedica agora para explicar qual que é o plano de Deus sobre a nação de Israel. Tanto que é bem claro, quando você vai ler Romanos capítulo 9, logo nos primeiros versículos, Paulo ali demonstra a sua tristeza, porque os seus irmãos nacionais, né, os seus irmãos que é a nação de Israel, os judeus, eles não são convertidos, eles rejeitaram a Cristo. E ele demonstra muita tristeza no seu coração. Então, o que ele se propõe agora? A partir do 9, explicar qual que é o plano de Deus para a nação de Israel. Então, nesse slide aqui que eu tenho para você, você pode perceber aqui de uma maneira geral qual que é o plano de Deus para a nação de Israel nesses 3 capítulos. Romanos capítulo 9, Paulo mostra como que é o passado da nação de Israel, como que foi a questão da eleição da nação de Israel. Por que que Deus escolheu Jacó e não Esaú para formar a nação de Israel? Então, nós percebemos em Romanos capítulo 9 como que se deu a eleição da nação de Israel, como que Deus escolheu este povo, como que foi essa escolha para que Deus trabalhasse no mundo inteiro através deste povo. Então, Romanos capítulo 9 se propõe a isso. Nós vamos estudar hoje Romanos capítulo 10, e Romanos capítulo 10 vai nos mostrar o presente da nação de Israel. E aí, será que a nação de Israel hoje é um povo de Deus, é uma nação abençoada? Será que eles têm algum diferencial das outras nações? Capítulo 10 ele vai se propor a mostrar isso. E capítulo 11, como nós veremos ainda hoje também, irá mostrar o futuro de Israel. Então, neste futuro, há promessas para a nação de Israel, promessas específicas que Deus ali fez para a nação de Israel, e eles irão usufruir dessas promessas. E dentro dessas promessas existe a promessa da salvação nacional. Isso vai acontecer no período da tribulação. Romanos capítulo 9, o passado de Israel. Romanos capítulo 10, o presente de Israel. Romanos capítulo 11, o futuro de Israel. Então, como já estudamos Romanos capítulo 9 na live passada, hoje então veremos o capítulo 10 e o capítulo 11. Dentro do capítulo 10, o presente da nação de Israel. Capítulo 9 mostrou então como que foi a eleição da nação de Israel. Capítulo 10 irá nos mostrar que Israel, então, rejeitou a Jesus Cristo, rejeitou o Messias, a qual Deus tinha preparado a nação de Israel para receber o Messias, só que quando Jesus Cristo veio, Israel rejeitou a Jesus Cristo. E por causa disso, já que eles rejeitaram a Cristo, o que Deus fez? Rejeitou temporariamente a nação de Israel. Hoje a nação de Israel é uma casa deserta. Hoje a nação de Israel não está sendo trabalhada, não é uma nação onde Deus está usando como instrumento para abençoar as nações. Hoje Deus trabalha com a igreja. Então Israel foi deixado de lado e Deus agora trabalha com esse novo povo que surgiu em Atos capítulo 2, que é a igreja formada de judeus e de gentios. Romanos capítulo 10 então aqui. Primeiro nós veremos que Israel rejeita a Deus. Olha só o versículo 1 ao 3 nos diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque Israel não é salvo, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então nós vemos aqui nesses versículos Paulo demonstrando que Israel hoje é uma nação ímpia.
Israel hoje não é uma nação que serve a Deus. Ainda que eles tenham zelo por Deus, que eles tenham zelo pelos escritos do Antigo Testamento, eles não creram nos escritos do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento falava já a respeito da vinda do Messias, que é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo veio, eles olharam para Jesus, olharam para a Bíblia do Antigo Testamento e não creram que o Antigo Testamento estava falando a respeito de Jesus Cristo. Rejeitaram, então, a Jesus Cristo. Por causa disso, Deus os rejeitou também. Então, Paulo aqui demonstra o desejo do seu coração. O meu desejo é que esses meus irmãos, né, essa nação, a nação dos judeus, de Israel, eles se convertam a Deus. Mas eles rejeitaram a Deus. Então, aqui nesses versículos, nós vemos a rejeição nacional a Deus, né? Que Israel rejeitou a Deus. E agora nós veremos que ainda dentro do capítulo 10, Paulo vai mostrar que a salvação é para todas as pessoas. Deus não escolheu um grupo específico para dar salvação para estes e rejeitou a oferta de salvação para outras pessoas. Deus não rejeitou a oferta de salvação para os judeus. Deus não rejeitou a oferta de salvação para um grupo que não foi eleito. Não, a oferta da salvação é feita para todas as pessoas. Olha só, Romanos aí, capítulo 10, versículos 11 a 13, nos diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesse texto aqui, nós vemos claramente dizendo que Deus oferece a salvação para todas as pessoas. Ele não escolheu um público específico, ele não tem um público-alvo, onde a salvação que vem dele só vai ser oferecida para esse grupo específico. Como o calvinismo, ele acaba ensinando que Deus escolhe um grupo específico, Jesus vem aqui na terra, só morre por esses, quando a mensagem do evangelho é pregada, somente esses que têm uma graça especial, e para eles, então, a graça será irresistível. Então, não é isso que a Bíblia apoia, não é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta que a salvação é para todas as pessoas, e lembrando que aqui agora Paulo está explicando o plano de Deus para a nação de Israel. Capítulo 9, como que Deus escolheu essa nação. Mas no capítulo 10, como que Israel está hoje em dia. Israel rejeitou a Deus, então Deus ali ofereceu sua salvação para a nação de Israel, mas eles rejeitaram essa salvação. O que vai acontecer agora? Deus então rejeita a nação de Israel. É o que Paulo demonstra para a gente nos versículos 18 ao 21, que dizem assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Então Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Será que Israel não ouviu essa mensagem de salvação? Será que Israel não ouviu sobre essa salvação na pessoa de Jesus Cristo e que essa palavra foi pregada por todo mundo? Mas será que a nação de Israel não ouviu? Ele responde, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, então ele vai citar o Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio. Daí ele cita, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Aqui o Antigo Testamento já previa, já predizia que a nação de Israel iria rejeitar a Deus. Então o que Deus faria? Deus levantaria um outro povo e, por meio desse povo, provocaria os ciúmes na nação de Israel. Meus irmãos, nós como igreja de Jesus Cristo, nós estamos aqui na terra também com esse intuito de provocar os ciúmes na nação de Israel. Levantar eles a ira, porque eles vão enxergar, nós que éramos o povo escolhido, mas agora nós somos rejeitados e Deus está trabalhando com outro povo. E isso aconteceu em Atos capítulo 2. Então, Atos capítulo 2 é o marco onde Deus está rejeitando a nação de Israel, colocando eles de lado e trabalhando agora com um povo especial, que é a igreja, formato de judeus e de gentios. E os dons de línguas que surgiram ali, em Atos capítulo 2, era uma evidência para os judeus que Deus estava rejeitando eles e que agora Deus estava trabalhando com outro povo, porque o Antigo Testamento já também predizia isso em Isaías,
que quando Deus falasse com a nação de Israel por outras línguas, então era um sinal evidente de que Deus agora estava deixando eles de lado e Deus estaria trabalhando com outro povo. Foi isso que aconteceu a partir de Atos capítulo 2. E o texto aqui continua. Olha só o versículo 20 e 21. Agora Paulo, indo para Isaías, ele vai citar alguns versículos ali. Diz assim: E Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não me perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo o dia estendi a mão a um povo rebelde e contradizente. Olha só, meus irmãos, sendo bem claro, Paulo citando aqui o Antigo Testamento, mostrando que um povo que não procurava a Deus acabou procurando a Deus e foram salvos por Deus. Deus se revelou para esse povo, mostrando aqui que agora a salvação também foi oferecida para os gentios. E Deus falando também: todos os dias eu estendi a minha mão para essa nação, para a nação dos judeus, para Israel, mas eles me rejeitavam. Todos os dias estendia meu braço de graça, de misericórdia, mas eles não quiseram a mim. Então o que Deus faz? Rejeita esta nação. Não definitivamente, porque a nação de Israel está nos planos de Deus. Infelizmente, existem pessoas com a sua teologia que tentam misturar a nação de Israel com a igreja e fazem uma bagunça, principalmente no quesito de profecias, porque profecias que são específicas para Israel acabam jogando para a igreja. A gente precisa saber separar as coisas, como Deus separa a terra, separa os povos. Certo versículo no Novo Testamento, Deus, ele fala: não vos torneis escândalos, nem para a igreja, nem para gentios e nem para judeus. Olha só que ali Paulo está demonstrando que Deus faz separação entre os povos. Existem os gentios que não são judeus, existem os israelitas e existe a igreja. Ele não mistura Israel com a igreja, tem essa separação. E aqui nós vemos isso, nós precisamos fazer essa separação. Deus temporariamente rejeitou agora a nação de Israel e está trabalhando com a igreja. A igreja não é um tipo de continuação do Israel do Antigo Testamento. A igreja não estava presente no Antigo Testamento. Alguns acreditam que os salvos do Antigo Testamento também fazem parte da igreja. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, eles também faziam já parte da igreja que não tinha sido revelada, mas já existia no Antigo Testamento. Não. A igreja nasceu em Atos capítulo 2 e ela persiste até agora, até o dia do arrebatamento, nós estaremos presentes aqui na terra. E Deus está trabalhando conosco. No dia em que Deus tirar a igreja daqui, ele volta então a trabalhar com a nação de Israel. Então perceba que a rejeição que Deus tem para com a nação de Israel é uma rejeição temporária. É um castigo temporário que Deus está dando para os judeus, para a nação de Israel. Então, Paulo conclui o capítulo 10, mostrando como que Israel está vivendo hoje, como que é a nação de Israel. Israel é um povo rejeitado por Deus, e Deus está trabalhando com outro povo, que é a igreja. Mas Paulo, ainda em Romanos, agora capítulo 11, ele mostrando o plano de Deus para a nação de Israel, ele agora vai mostrar qual que é o futuro da nação de Israel. Meus irmãos, existem promessas específicas para a nação de Israel. Existem promessas que a nação de Israel ainda irá usufruir. E Romanos capítulo 11 é dedicado especificamente para isso. Mostrar o futuro da nação de Israel. Olha só, neste futuro haverá a salvação nacional de Israel. Olha só o que diz o capítulo 11, versículo 25 a 27, diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é o período da dispensação da igreja, onde Deus está trabalhando com a igreja. Quando esse período terminar, quando terminar essa plenitude dos gentios, então Deus vai tirar a igreja daqui da terra e voltará a trabalhar com esse povo, que é a nação de Israel. E o versículo continua, o versículo 26. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades.
Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Meus irmãos, essa aqui é a nova aliança que Deus está fazendo com a nação de Israel, a partir também da cruz de Jesus Cristo. Haverá uma salvação nacional. Essa salvação nacional acontecerá quando a igreja subir. Então Deus concluiu o trabalho com a sua igreja, que é formada de judeus e gentios, desde Atos capítulo 2, quando Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, nos levar para o céu, então Deus volta a trabalhar com a nação de Israel. E é no período da tribulação que acontecerá as conversões dos judeus a Jesus Cristo. Eles irão reconhecer que aqueles que eles estavam rejeitando é realmente o Messias. Daí eles vão aceitar a Jesus Cristo no período da tribulação. Logo de cara, na tribulação, 144 mil judeus se converterão. E eles serão os responsáveis por pregar o evangelho do reino neste mundo inteiro. E todo mundo ouvirá da mensagem do evangelho, a mensagem do evangelho do reino. Porque esses judeus estarão pregando, falando de Jesus Cristo, da sua crucificação e falando da sua volta para instalar um reino milenar aqui na terra. Este é o evangelho do reino, o evangelho que mostra a cruz e aponta para um reino terreno aqui na terra. Então, os judeus serão salvos no período da tribulação. E a Bíblia chama eles de remanescente. São os judeus que restarem, eles serão salvos. Porque muitos judeus ali morrerão, muitos também ali, talvez ali seguirão o anticristo, mas permanecerá um remanescente. É com esse remanescente que Deus irá trabalhar e restaurar o povo de Israel como povo de Deus. E quando Jesus Cristo voltar, ele julgará as nações com base com que as nações trataram a esse remanescente, a esse povo salvo, a esse povo eleito. E os judeus ali entrarão para o reino milenar e reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Haverá, então, salvação nacional para Israel. Note que isso é uma promessa específica para os judeus, uma promessa específica para a nação de Israel. Não tem nada a ver essa salvação com a igreja. Então, aqui é algo específico para a nação de Israel. E ainda aqui no capítulo 11, diante desta administração perfeita, Deus só pode ser glorificado. É o que Paulo vai fazer agora. Tudo que ele mostrou, desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, ele glorifica a Deus. Tudo que ele mostrou no capítulo 9, mostrando o plano de Deus na eleição de Israel, o capítulo 10, mostrando que Israel rejeitou a Jesus Cristo, então Deus rejeitou a nação de Israel temporariamente. E no capítulo 11, onde mostra promessas de salvação nacional para Israel, Paulo ele chega a uma conclusão. Eu só posso concluir glorificando a Deus. Eu só posso concluir dando glórias a Deus, porque a sua administração é perfeita. E olha só a maneira magnífica que ele glorifica a Deus. A partir do versículo 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olha só que maneira magnífica Paulo termina esta sessão aqui doutrinária, falando a respeito da grandeza de Deus e glorificando a Deus, porque a sua administração é perfeita. Deus tem uma administração perfeita aqui com a terra, com a nação de Israel. E Paulo conclui dando glórias a Deus. E nós concluímos neste versículo. Lembrando, Romanos capítulo 9 não fala de calvinismo, não fala de tulipa, fala de Israel. Romanos capítulo 10 e 11 falam da nação de Israel. 9, o passado de Israel. 10, o presente da nação de Israel. E 11, o futuro da nação de Israel. Que Deus esteja abençoando a você por meio aqui da elucidação da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.